esse vídeo aqui é muito importante, é um vídeo basilar e que eu estou muito feliz de compartilhar com vocês. Então, vamos para a prancha porque hoje está muito legal. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos na continuação da introdução do livro da Beth Edwards. A gente ainda não vai mexer com o desenho, mas eu prometo que vai ser bem legal. A primeira coisa que ela fala, qual é o princípio-chave do desenho? Que o desenho é um tipo de conhecimento global. Atividades como dirigir, atividades como ler, elas também são globais. O que isso quer dizer? Que eles são compostos pela união de conhecimentos simples que integram o todo. Uma vez que você domina esses elementos simples do desenho, eles passam a ficar meio que gravados na sua mente. Não é que você vai passar a aprender coisas sobre desenho o tempo todo. É claro que existe um refinamento da técnica, mas o seu progresso no desenho, ele vai depender muito mais da prática do que do aprendizado de elementos novos. Outra boa notícia, que os elementos do desenho que a gente está lidando aqui, eles podem ser absorvidos, eles podem ser aprendidos num tempo razoavelmente curto. Todo o início de uma atividade global, ele é difícil. Ele é aparentemente muito complicado. E é aí que muitos alunos desistem. Né? Por quê? Porque a gente vai aprender cada um desses elementos na sua individualidade, mas qual que é a jogada? A jogada é que esses elementos também eles precisam ser aprendidos de uma forma global. Primeiro a gente aprende cada um deles e depois a gente pega todo esse processo e junta todo. E esse é um desafio bem complicado, bem difícil, e é aí que muita gente pode desanimar também, né? Mas se você der chance para todo esse processo de estudo, um belo dia você estará desenhando. Assim como um belo dia você começou a ler e você nem sabe como foi que você chegou nisso, não é verdade? Alguns vão demorar mais tempo, outros vão demorar menos tempo para chegar num resultado que seja satisfatório para você também, né? Mas antes aqui ela abre um parêntese, que é um parêntese importante, que eu também vou abrir, que quando a gente está falando de desenho, a gente está falando de um universo quase infinito. Quando a gente fala de desenho, a gente pode falar de desenho abstrato, de desenhos não objetivos, de desenhos imaginativos, de desenhos mecânicos, né? Então assim, vamos pensar aqui na ilustração que a gente usa para poder fazer os nossos personagens, nossos heróis, para a gente trabalhar com desenho de paisagem. Vamos pensar nesse tipo de ilustração, tá bom? Então vamos começar aqui com o tema do vídeo, né? Sobre as 5 ferramentas básicas que a gente tem para aprender a desenhar. E que na verdade não é uma habilidade de desenho que a gente está lidando aqui, são habilidades de percepção, que é como se fosse uma casinha que está antes da prática do desenho. A primeira das ferramentas, a gente vai falar sobre percepção dos limites, realmente daquele limite que a gente tem do traço. O segundo elemento, percepção dos espaços. O terceiro elemento que a gente vai estudar aqui é a percepção das relações entre os limites, que são os traços, e os espaços, que é aquilo que a gente tem dentro dos traços, né? Dentro ou fora dos traços. A gente tem um quadrado aqui, vamos supor que essa aqui é a nossa área de desenho. Então esses aqui são os limites, e esses aqui são os espaços. O quarto elemento, percepção de luz e sombra. E o último, e mais interessante de todos, é a percepção da Gestalt. Então aqui ela coloca mais 2 elementos bônus. Sabe aquela pessoa que a gente fala que sabe desenhar, que tem habilidade? Que são pessoas que conseguiram dominar a habilidade de desenhar de memória e pessoas que conseguiram dominar a habilidade de desenhar pela imaginação. Você percebe que esse universo não é tão grande quanto a gente esperava, na verdade? É como jogar xadrez, né? A gente tem poucas peças ali, só que a gente tem um universo inteiro para poder manejar essas peças. Então o objetivo que a gente tem aqui, quando a gente quer aprender a desenhar, é fazer com que esses 5 ou esses 7 elementos, eles se tornem automáticos para a gente. Então ela coloca até uma certa hierarquia, como se fossem as camadas de uma cebola, né? Então a gente começa pelo estudo das bordas, dos limites. Depois a gente vai para o estudo dos espaços. Qual que é o terceiro elemento? A gente passa a estudar as relações entre os espaços e as bordas. Depois a gente vai para a parte de luz e sombra. A luz e sombra não é nem espaço nem borda, é um pouquinho de um para outro. Então, dentro da união desses elementos, a gente vai estudar a Gestalt. O quinto elemento aqui, que é a Gestalt, ela vai emergir dentro do aprendizado das outras 4 habilidades. Se você parar para pensar, a gente vai pegar bem pesado mesmo em 4 habilidades. E a quinta ela vai emergir dentro do processo
e a sexta e a sétima também, de certa forma. É isso aí. Gostaria que vocês curtissem, que vocês se inscrevessem no canal, que vocês compartilhassem esse vídeo com alguém, porque isso é muito importante, ajuda muito na causa do canal. Sempre deixo um link afiliado caso vocês queiram comprar qualquer tipo de material. Se vocês comprarem por aquele link, é como se vocês estivessem me patrocinando, né? Fico muito feliz com a atenção de vocês. Mas antes eu queria abrir um parênteses, que um dos amigos falou nos comentários do vídeo, e falou de uma forma correta, né, que hoje em dia o desenvolvimento tecnológico ele mostrou que o cérebro não é tão dividido assim em tarefas de um lado para outro. Mas eu gostaria que a gente se atentasse mais à questão conceitual do que está sendo dito, do que a parte extremamente científica, porque a parte conceitual ainda vale muito pra gente, né? Que seria um lado esquerdo, que a gente não precisa se atentar tanto a isso, né? Que seria mais verbal, mais analítico, e o lado direito, que também a gente não precisaria pensar exatamente no lado direito, que seria um lado mais visual, mais perceptivo. Eu também queria lembrar vocês que a gente está atualmente com a playlist de mais 2 outros livros. O livro do Charles Bargue, que é pra gente treinar, é como se fosse uma academia, né? Da mesma forma que a gente treina os músculos lá. No livro do Charles Bargue a gente aprende a fazer um traço legal, um traço limpo. A gente aprende também a ler espaço quando a gente está fazendo desenho de referência. Essa referência pode ser uma referência que você está vendo impressa, ou então na tela do seu computador, ou na própria realidade, né? E o livro do Michael Hampton, que é um livro mais pra gente desenhar de cabeça, né? Fazer um personagem, como é que as estruturas do personagem estão ligadas, como é que a gente desenha esse personagem de uma forma que seja eficiente, tanto para a publicidade, como para suas ilustrações, suas histórias em quadrinhos. Então eu imagino que esses livros eles se ajudam, né? Eles se conectam, e eles vão se conectar muito mais lá na frente, vocês vão ver. Futuramente eu também quero abordar outros livros. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a desenho, em relação à técnica, eu sempre deixo as minhas redes aqui para vocês também. Desejo bons estudos de desenhos para vocês, em um ótimo dia ou uma ótima noite, onde quer que vocês estejam assistindo. Grande abraço. Até mais. Deixando a ver eu passar.